Bom dia, você que nos acompanha. É o Manhã Viva chegando na sua casa, na sua vida, nesta manhã viva, que seja cada vez mais viva e que o programa possa verdadeiramente levar essa vida, esse ânimo, essa esperança que nós queremos, que a Canção Nova sempre está conduzindo através das mensagens, através das orações e também através do conteúdo. O programa Manhã Viva de hoje vai falar algo que a palavra de Deus já nos lembra também. Tudo na nossa vida, se a gente for procurar, tem ali uma direção, tem ali uma palavra que nos norteia, que direciona aquilo que a gente está vivendo. E você que está aí de férias, você que está tendo dias de descansos, então você está tendo mais tempo, mais descanso, mais lazer e às vezes está comendo mais também, né? Mais comida, como é que está aí os seus dias para você que está tendo essa oportunidade de estar de férias em janeiro, né? Mesmo quem não está, não sei qual é a sua realidade hoje, se por causa do trabalho você está se alimentando demais ou você está se alimentando de menos, está deixando de fazer as refeições nas horas certas. A gente vai falar um pouco sobre a alimentação, sobre tudo isso que envolve esse lado tão importante da nossa vida, né? A nossa saúde física, que depende muito diretamente daquilo que a gente come, daquilo que a gente ingere. Mas os cuidados, como fazer dieta, que essas dietas loucas, malucas, que às vezes a gente de repente quer ter uma atitude muito radical, muito brusca. Ah, não, agora eu vou me determinar, eu vou e aí para de comer, e aí faz tantas, né, tantas penitências ou tomam umas atitudes tão radicais que às vezes acabam prejudicando a nossa saúde. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Na palavra de Deus, como eu dizia, nós vemos em vários momentos a preocupação de Jesus, porque as pessoas estavam com fome, né? Na multiplicação dos pães, por exemplo, aquele milagre que foi para alimentar as pessoas, porque chega uma hora que a gente precisa realmente comer, né? A gente precisa se alimentar. Mas também, por outro lado, na Bíblia mesmo, já vai nos alertar para o cuidado com a gula, o cuidado, o autodomínio, para a gente não estar exagerando nesse sentido, saber dosar verdadeiramente aquilo que nos faz bem, mas também na quantidade certa, no momento oportuno. E a gente recebe na nossa sala de entrevistas hoje o endocrinologista, o Dr. Eduardo Nasser Barbosa, seja muito bem-vindo, e também a nutricionista Letícia Souza, que já está conosco, aqui os nossos convidados. E a gente vai conversar com eles um pouquinho sobre essas dietas e a melhor forma da gente se alimentar. Doutor Eduardo, como fazer uma dieta? A pessoa que está em casa nos acompanhando, de um modo geral, tem como dar uma direção para todos? Sim, de uma forma geral, né, o que a gente orienta é que a pessoa deva procurar reeducar, né, assim, mudar os hábitos, né, e isso aí inclui, né, a parte da alimentação também, e não simplesmente se atentar à questão de fazer uma dieta, né, porque dieta a pessoa faz e consegue, né, perder peso, né, emagrecer, mas se ela deixa de fazer a dieta, automaticamente, né, voltando aos maus hábitos, ela vai voltar a ganhar peso. Então, a questão principal é tentar, né, assim, através, né, de uma série de medidas, mudar os hábitos, né, alimentares, para que a pessoa consiga perder peso, né, e o mais difícil, né, manter o peso, né, não voltar a engordar. Essa que seria, né, esse seria o grande objetivo, né, no final de um acompanhamento. Tem muita diferença para a pessoa que precisa perder muito peso e para aquela pessoa que às vezes a gente olha e diz, não, essa pessoa está querendo emagrecer, mas ela está tão bem. Às vezes a gente não consegue visualizar isso, mas a pessoa quer perder, acha que está se excedendo. Existe uma diferença nessa realimentação que a pessoa precisa começar a fazer? Sim, né, assim, provavelmente o paciente que já, né, está com um excesso de peso, né, uma obesidade, né, mais avançada, certamente ele já vem com esses hábitos, né, esses maus hábitos, né, já desde de muito tempo, né, provavelmente aí desde a infância, adolescência, né, e o nosso corpo ele possui uma memória, né, para essa parte aí do peso. Então, se, né, a pessoa foi uma criança, foi um adolescente obeso, não tem dúvida que a chance, né, dele se tornar um adulto obeso é muito maior. E a dificuldade de perder peso, né, às vezes, né,
por, né, assim, não conseguir, né, assim, largar esses maus hábitos, né, isso aí torna-se realmente um fator que vai, né, assim, contribuir para um tratamento mais difícil. Doutora Letícia, dentro disso que o doutor Eduardo está falando, as pessoas, a gente pode dizer que elas se viciam nos alimentos? Sim, com certeza. As pessoas se habituam a um estilo de vida. Então, assim, elas estão acostumadas com aquela rotina, acabam alimentando sempre dos mesmos alimentos e se viciam sim. Elas sentem a necessidade de comer determinados alimentos. Por exemplo, tem pessoas que é viciadas no refrigerante, sente falta quando tem Doce. aquela retirada, o doce. Então, ficam acostumadas sim a um determinado alimento. Por isso que quando não ingere aquele tipo de coisa, tipo assim, renunciou ao refrigerante, que foi o exemplo que você deu, Exatamente. aí sente muita necessidade. Sente muita necessidade. Então, por isso que quando vai fazer uma reeducação alimentar, tem que estar bem orientado para ser direcionado como tem que ser feito, de forma que a gente vai nutrir aquela pessoa para ela não sentir tanto a falta daquele alimento que está sendo retirado. E quanto tempo a pessoa leva para readequar? Por exemplo, a pessoa que é viciada, que toma sempre refrigerante. Quando ela se determina a não ingerir mais esse tipo de alimento, quanto tempo leva para ela se adequar a esse novo formato dos nutrientes, doutor Eduardo? É difícil, assim, né, dar um tempo exato, né, isso aí é variável, né, assim, depende realmente, né, de pessoa para pessoa, depende, né, do tipo de alimento, né, que a pessoa, né, era, né, habituada, né, viciada, vamos dizer assim, em se alimentar, mas a verdade é que o nosso organismo, ele acostuma, então, assim, ele, né, se readapta, então pode ser difícil realmente no início, né, às vezes a gente até lança a mão de alguma medicação para tentar, né, fazer com que essa fase, né, de transição, né, ela ocorra de uma forma mais suave, que o paciente sofra menos, né, a questão da ansiedade, né, da compulsão alimentar, mas a verdade é que o nosso organismo, depois de algum tempo, ele realmente ele se habitua, né, a esses novos, né, essa nova forma, né, vamos dizer assim, de encarar essa parte aí da alimentação e a coisa tende a ir mais fácil, mas, né, no início realmente às vezes é bastante complicado. No caso dos magrinhos, doutora Letícia, como você, né, que já tem uma estrutura já mais magra, mais fina, também precisam de dieta às vezes? Qual seria os casos dos magros que precisam de uma... A reeducação alimentar é para todos, independe se a pessoa tem obesidade ou se ela está eutrófica, está bem com ela mesma, a pessoa tem que se alimentar de uma maneira adequada por qualidade de vida mesmo. Então isso é para todo mundo, para né, todo gente? mundo. Independente de se está gordo, se está precisando, Exatamente. se quer... Até porque tem pessoas que são magras, mas que ela tem um índice de massa gorda um pouco elevado para ela, né? Sim. Então, é importante ela conhecer, ser orientada, ter uma alimentação saudável todos os dias, porque uma pessoa magra também pode ter deficiências nutricionais, né? E no caso também a alimentação, né, como que a gente fala, a reeducação alimentar não é só para também a questão do estereótipo, né, física. Isso. É para a saúde da pessoa, para o organismo funcionar bem, os outros órgãos do corpo. Tem muita influência, doutor? Qual é o nível, assim, de influência da saúde da pessoa com aquilo que ela come? Sem dúvida, né, toda, né, assim, porque tirando a questão, né, realmente aí do peso, igual a Letícia falou, você tem pessoas às vezes que têm, né, um índice de massa corporal dentro, né, de uma faixa que a gente considera normal, mas que às vezes já tem, né, um excesso, né, de tecido adiposo, né, em relação à massa magra que a gente fala, a gente consegue até quantificar isso através de exames e às vezes a pessoa tem uma deposição de gordura numa região específica, por exemplo, a região abdominal. E essa gordura depositada na região abdominal é uma gordura que é de maior risco, né, do ponto de vista cardiovascular. Então, né, isso aí já, né, já é sabido. Afeta a saúde e afeta outros a saúde, órgãos. Exatamente, que é um fator de risco para, né, infarto, para, né, doenças, diabetes, hipertensão, doenças, né, do sistema nervoso central, tipo AVC, Doenças né? que acabam sendo muito graves, né? Que comprometem a vida da pessoa, Sem dúvida. Causadas por causa da obesidade, má alimentação. isso é assim, né? A má alimentação, né, e gerando sobrepeso e obesidade, o grande risco disso são as doenças associadas, né, à obesidade, né? E aí o leque é imenso, né? Então, se a pessoa, né, não tem uma alimentação saudável, certamente ela vai estar em risco, né, de em algum momento da vida acabar desenvolvendo uma dessas complicações.
Doutora Letícia, e em relação às dietas loucas, né, que eu falava, tem muita gente assim que faz dieta da cabeça. O que a senhora orienta? As famosas dietas da moda, né? E que está muito comum cada vez mais, até por causa da mídia. É muito divulgado, então deu certo para uma pessoa, todo mundo acha que vai dar certo para ela também, mas cada ser humano é um indivíduo, age de forma diferente, né? E geralmente as dietas da moda, elas sempre traz carências nutricional e a quantidade de energia que ela oferece é muito pouca. Então, ela sempre é um risco, né? Essas dietas da moda, elas podem dar certo no sentido de perda de peso, sendo que essa perda de peso também não é a melhor, porque geralmente perde massa magra, né? Massa muscular e água e não necessariamente gordura. Às vezes dá certo só num primeiro momento, mas pode causar outras complicações? Tem complicações que são até imediatas, que ocorrem durante esse período das dietas da moda, como fraqueza, tontura, em relação à cognição, em relação a desmaios, né? A deficiência de carboidrato, que às vezes é muito restrito, que é a nossa principal fonte de energia. A pessoa pode sentir ali, naquele momento, uma fraqueza, né? Não desenvolve bem durante o dia. Então, é uma dieta que não é adequada. E sem falar que a pessoa não consegue manter ela por muito tempo, né? O organismo da gente mesmo vai pedir outros nutrientes. Então, a pessoa, quando não consegue manter essa dieta, ela volta à alimentação que já era inadequada. Acaba e é sendo bem pior, provável, né, que ela recupere tudo que ela havia perdido e até um pouquinho mais. Então, gente, atenção aí, viu? Você que está fazendo dieta ou querendo fazer, primeiro procurar um profissional qualificado, né? Para ter uma boa orientação. Dar início a essa experiência que com certeza é importante, faz muito bem. E as pessoas que estão na rua querem também participar desse momento conosco. Vamos ouvir o que é que elas têm a dizer. O que você faz quando você precisa perder peso? Eu paro de jantar, que eu corto, né, para comer comida muito pesada de noite, que eu acho que é o que mais me incha, e corto doce. Isso. E se você tivesse que mudar alguma coisa no seu corpo, em você, no seu físico, o que você mudaria? Até que assim, de mudar assim, muito eu não tenho não, mas eu tento sempre ficar me controlando, porque passa um pouquinho, engorda, eu vou e tenho que fechar a boca. E fica nessa luta, mas até que mudar assim, eu não tenho muita vontade não. O que você faz quando precisa perder peso? Eu acordo cedo e vou correr na avenida. Tem que ser a caminhada e a ginástica mesmo e reduzir a boca. E se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa no seu corpo, você mudaria? Mudaria. Minha barriga. Diminui minha alimentação, ir pra academia, fazer uma boa dieta, dançar zumba. Em primeiro lugar, eu bebo muita água, né? Eu estou tentando perder peso. Se você tivesse que mudar alguma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Exatamente a gordura em excesso. Sim. O que você mudaria no seu corpo? Nada. Isso perfeito. Graças a Deus. E quando você precisa perder peso, o que é que você faz? Eu perco peso, procuro comer de 3 em 3 horas e regular um pouco minha alimentação. Só isso. Olha, eu acho que tem que fazer muita academia, correr bastante e comer os alimentos saudáveis. E se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa no seu corpo, você mudaria o quê? Eu mudaria o meu peso. Olha só, muitas vertentes, né, para a gente falar sobre a alimentação que eles trouxeram. Doutor Eduardo, primeiro em relação à água, um deles falou, né, beber muita água, isso tem a ver, influencia? Sim, a água é o alimento, né, mais importante, né, que a gente tem, né, quase 70% do nosso corpo ele é constituído de água. Então, né, a pessoa tem que, né, ter uma boa hidratação, né, diária. É recomendável, né, pelo menos, né, de 2,5 litros a 3 litros de água por dia, né, que seria a ingestão, né, adequada, né. Embora a gente saiba que, né, a maioria das pessoas não segue essa orientação. E, né, conforme, né, as próprias pessoas falaram, tentar seguir os horários, né, das refeições também. Isso é um outro ponto importante, né, de qualquer programa de reeducação alimentar. Né, comer pouco várias vezes ao dia, né? Então essa é uma forma que, né, o nosso organismo também vai se habituar, né, a essa nova realidade. Então não é ficar sem comer, é saber dar esses intervalos certos entre uma alimentação e outra,
Reduzindo a quantidade de alimento. Exatamente. A pessoa às vezes pensa, né, assim, pessoas que fazem poucas refeições por dia, ficam longos intervalos sem se alimentar, às vezes até acha que vai perder peso porque está ficando sem comer. Pelo contrário, acaba ganhando peso, né, com mais facilidade, porque o metabolismo diminui ainda mais, né? A pessoa acaba, né, a hora que chega na refeição, a quantidade de comida não é suficiente, ela acaba comendo mais, né? Então, isso aí, né, certamente a gente fala, é a receita certa para ganhar peso é a pessoa que faz, por exemplo, 2 refeições grandes, né, por dia, né? Almoça e janta, né? Isso aí, em pouco tempo, o resultado vai aparecer na balança, né, em termos de ganho de peso. Em relação à água, falou da importância de tomar água, mas no caso, doutora Letícia, a água, ela traz saciedade? Você toma água para enganar a fome no lugar do alimento ou isso é ilusão? É ilusão, é um mito, até porque a água é de absorção rápida, né? Então, rapidinho a pessoa vai estar sentindo fome, né? Então, assim, a água é para hidratar a mesa, para ajudar no bom funcionamento do organismo, é necessário, né? E para trazer mais saciedade, em relação a líquido, pode ser oferecido sucos, né? Sucos de fruta, geralmente com algum tipo de verdura, para ter mais fibra, e aí sim vai ter um pouco mais de saciedade. Isso para complementar, para completar mesmo a necessidade da água, né? A gente tem uma ingestão que é uma média para cada um aí, pelo menos de no mínimo 2 litros de água, e o restante pode ser de outros líquidos, preferencialmente um suco natural. Olha, gente, então tá aí já várias dicas, né? Primeiro, procurar um profissional, fazer as refeições nos tempos mais próximos e reduzindo a quantidade de alimento, a questão da importância da água, tanta coisa que eles já falaram que vão continuar conversando conosco daqui a pouquinho, depois do intervalo.